Bom dia, queridos irmãos. おはようございます。 É um prazer para mim poder também me dirigir aos irmãos de fala japonesa. 一世の方にメッセージを告げることは本当に私に喜ぶものです。 Espero que as dificuldades aí com a língua, com a tradução, não sejam um impedimento para que o Espírito Santo atue na vida dos irmãos também. 通訳付きですけど、それが、皆様のため、皆様を、なんていうの、神様が、通訳付きですけど、神様が同じように、皆様の上に祝福するように祈ります。 Graças a Deus que nós não dependemos apenas das nossas palavras ou da tradução, mas temos a ação do Espírito Santo, né? Agindo em nossos corações. 感謝することは言葉によってメッセージが、私たちの心を打つのではなく、主イエス様が聖霊を通して私たちの心を私たちの心に話してくださることを感謝します。 Eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22. ヘブル人への手紙10章19節から22節までを開いてください。ヘブル人への手紙10章 Hebreus 10, 19 a 22. 10章19節から22節までです。 Que diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. 兄弟たちよ、こういうわけで私たちはイエスの血によってはばかることなく聖女に入ることができ、彼の肉体なる幕を通り、私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのであり、さらに神の家に収める大いなる祭司があるのだから、心はすすがれて、良心の咎めを去り、体は清い水で洗われ、真心をもって信仰の確信を満たされつつ、御前に近づこうではないか。 Os leitores desta carta estavam bastante familiarizados com essa ideia, com essa condição que havia para se entrar no lugar conhecido como o Santíssimo Lugar ou o Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus. この手紙を読んだ方たちは、聖女に入るためにどんなにして入らなければいけないかとよくご存知でありました。 Apenas o sumo sacerdote tinha a autorização para entrar neste lugar. As demais pessoas podiam chegar até próximo, até o lugar santo, mas não podiam entrar no Santíssimo Lugar. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali. 聖女に入るには大祭司しか入れませんでした。他の祭司たちは近寄ることができたけど、その一番主なところには入れませんでした。 E se ele estivesse com algum pecado não resolvido, ele era fulminado imediatamente. もしその大祭司が罪を犯して告白してなかったら、そこに入った途端に、殺されてたのです。 No contexto imediatamente anterior ao texto que nós lemos, o escritor está explicando que Jesus fez um sacrifício único e definitivo e capaz de resolver todas essas questões de pecado e liberar
plenamente, satisfatoriamente o acesso à presença de Deus. この、私たちが今読んだ箇所の、少し前ぐらいにはこう書いているのです。イエス様は私たちの罪のために、自分自身が死なれ、イエス様が死んだことによって私たちの罪は、全体に許され、そのイエス様のなしたことで私たちは神様の前に立つことができるのです。Então, no versículo 19, nós somos exortados, encorajados a entrar na presença de Deus com liberdade, reconhecendo que o sacrifício de Jesus, o seu sangue derramado na cruz, o seu corpo rasgado em nosso favor, é suficiente para nos dar livre acesso à presença de Deus. 19節を読むと、私たちは、神様の前に立つことを、励まされます。それはどうしたかというと、イエス様の血によって私たちの罪は全部許され、私たちは神の前に立つことができるのです。Então, Deus fez a parte dele. Deus abriu a porta. Deus deixou a porta aberta para que entrássemos. 神様のなすことは全部、してくれました。それは何ですか、神様が私たちを受け入れるために戸を開けてくださったのです。Mas o fato de a porta estar aberta, de o caminho estar liberado, não significa que já estejamos lá. でも、戸が開いてる、また道がそう、神様の方向にの道がある。それだけで私たちは神様の前に立つことはできないのです。Quando eu cheguei hoje aqui pela manhã, aquela porta já estava aberta. Mas se eu ficasse simplesmente do lado de fora olhando a porta aberta, eu não estaria aqui agora, né? 私は、今朝この教会に着いた時も、門の戸は開いてました。でもただ見て、開いてるなと見て立ってたら、ここに今入ることはできませんでした。Então, eu precisei tomar a iniciativa e cumprir com algumas condições para aproveitar a porta aberta e chegar até aqui dentro. 私は、いろいろなことをして、その開いてる戸を見て、ここに入ることができたのです。Em relação a Deus, é algo parecido. A porta está aberta, mas nós somos encorajados, somos exortados. O escritor está nos dizendo, aproximemo-nos. 神様の前にも立つにもこういうふうな、ことなのです。神様は戸を開けてくださいました。でも私たちはその戸を、通ることを、この著者が励ましてくださっているのです。Mas para essa aproximação acontecer, é preciso então cumprir algumas condições. E eu gostaria de falar de 4 delas que estão no versículo 22 do texto que nós lemos. で、その神様に近寄って通ることにするには、4つのことを私たちがしなければならないということを今日学びたいのです。それは22節に書いてあります。Então, a primeira condição que precisamos ter para entrar ou para nos aproximar de Deus, aproveitando o caminho que Ele abriu através de Jesus, a primeira delas, o texto diz o seguinte, e aproximemo-nos com sincero coração. A primeira condição, então, é sinceridade de coração. はじめに私たち、イエス様の血潮によって戸が開きました。それに通るためには私たちは良心を持たなければいけません。O que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos procurar estar com Deus ou na presença de Deus sem a hipocrisia.
私たちは、マスクをかけ、を、書いて、こう言って、神様の前に立つことはできないのです。本当に自分自身の心で立ちましょう。Eu gostei muito da oração que o Felipe fez hoje, no momento do louvor, e das declarações que ele fez, falando a respeito disso. O que é que está dentro do nosso coração no momento que nós estamos cantando para o Senhor? 賛美をの司会者が祈ったとき話したこと、自分の心にあったことを彼は言いました。Nossa tendência é ficar nas coisas que são aparentes, né? Nas coisas que nós vemos, ficar apenas percebendo as coisas exteriores. 私たちは世間を見ると大抵、ただ目で見るものしか見ません。Nossa aproximação de Deus deve ser motivada por um desejo gerado no nosso coração. 神様に近寄るためには、私たちの、心の深いところから本当に神様に会いたいという、願いで神様のそばに行きましょう。O desejo de estar na presença de Deus, o desejo de estar com Deus, mais do que o desejo das bênçãos de Deus. 神様のそばにいたい、神様ご自身を知りたい、もっと知りたい。それを求めましょう。ただ、神様に従ったらこれがもらえる、そういう考えじゃなくて、神様ご自身を、求めましょう。Eu me lembro da experiência de Isaías, que está relatada no capítulo 6 do livro que leva seu nome. 私はイザヤが経験したことを今浮かんできます。それはイザヤ書の6章に書いています。Isaías era um profeta de Deus. Ele declarava a palavra de Deus, era um homem que estava cumprindo com todas as formalidades da religião judaica. イザヤは、ユダの法律を全部、従い、神様のしもべとしていました。Mas quando ele está diante de Deus e Deus revela para ele exatamente quem ele é, porque quando estamos na presença de Deus, percebemos exatamente quem nós somos. Então ele diz: ai de mim, vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros. イザヤが神様の前に立ち、神様が自分は誰であるかと、イザヤに言うとき、イザヤは自分がどういうものであるかを知り、私は、神様、私は罪人ですと告白しました。Qual é a motivação que há no nosso coração para estarmos, por exemplo, hoje aqui? Isso está gerado dentro do nosso coração? É um desejo sincero que há dentro de cada um de nós? 今日私たちは神様の前に立っています。この礼拝に参加しています。あなたの心の中では本当に神様に会いたいという心があるのですか? Gostaria de convidar cada a pensar sobre isso. Qual é a motivação que está no seu coração neste momento? 今あなたの心の中にはどういう願いがあって神様の前に立っているのですか? それを考えましょう。Precisamos ter sinceridade no nosso coração quando oramos a Deus, quando cantamos a Deus, quando pregamos ou falamos a respeito de Deus, quando falamos sobre nós mesmos para Deus. Precisamos ter sinceridade no nosso coração. 私たちは良心を持って神様に祈ること、また賛美すること、神様のことを誰かに証しすること、また、説教すること、それまた、神様に私は誰であるか、神様と話すときにも良心を持たなければいけません。Então a primeira condição é sinceridade de coração. では、はじめに良心を持つことです。A segunda condição, versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. A segunda condição é convicção de fé. もう一つの、面は信仰の確信に満たされつつということです。
No capítulo 11, versículo 6, o escritor aos Hebreus diz que é preciso que aquele que se aproxima de Deus tenha fé nele. 同じヘブル人への手紙の11節6章に、信仰がなくては神に喜ばれることができない。なぜなら神に来る者は神のいますこととご自身を求める者に報いでくださることとを必ず信じるはずだからであると書いています。E isso quer dizer que não apenas creia que ele existe. ただ、神様が生きているということを信じるのではなく、 Mas que também saiba quem ele é. 神様がどういう方であるかを知ることが必要なのです。Essa crença ou essa fé deve produzir uma convicção de que Deus recompensa os que se aproximam dele. 神様が誰であるかを信頼し、そして神様が神様に近寄る方たちを、に祝福してくださるということを、信頼し、その信仰の確信を持つことが大切です。Ou seja, eu creio em Deus, sei quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer a todo aquele que se aproxima dele. この信仰の確信は、神様が誰であるか、神様が私たちが神様に近寄るとき何をなしてくださるかを信頼することです。Quem é esse Deus? Ele é um pai bondoso, que ama os seus filhos e que está pronto a suprir as necessidades desses seus filhos. 神様はどういう方なのでしょう。神様は私たちのお父さんです。で、私たちが足りないことを全部、成し遂げてくださる方なのです。Essa fé, essa convicção produz naquele que se aproxima de Deus confiança. Essa confiança produz determinação. E essa determinação leva à obediência. 神様を信頼することによって私たちは本当に神様が私たちを、養ってくださる。それを信じる方は本当に神様にもっともっと従いたいという心が湧いてくるのです。Quando eu penso em fé, a pessoa que vem à minha mente é a pessoa de Abraão. 信仰のことを私は考えると、私の頭にアブラハムが浮かんできます。Abraão tinha uma vida muito confortável, junto com seus familiares, junto com seus parentes. アブラハムは、自分の家族と本当にいい生活をしていました。Ele não tinha do que reclamar, vivia uma vida muito boa na presença dos filhos, dos tios e de todos os parentes dele. おじさんやおばさん、自分の家族のところで本当に平安に暮らしていました。いい生活をしていました。Mas um dia Deus diz para ele, saia desse conforto. でもある日、神様はそのいい生活から出なさいと言われました。E eu vou fazer de você uma bênção para todas as famílias da terra. で、そこから出て、あなたは世界中の人々に、祝福するものとなるの。Eu vou fazer de você uma grande nação. あなたから始めて大きな国を、民を作ります。Eu não sei se Abraão perguntou, mas para onde eu vou, Senhor? Mas mesmo que ele tivesse perguntado, Deus não disse para ele para onde ele ia. Simplesmente disse, vá, saia. アブラハムが神様にどこに行くんですかと聞いたか、それは知りませんけど、もし聞いたならば、神様は、どこに行くかは言いませんでしたけど、ただ出なさいと言いました。E Abraão foi. で、その言葉に応じて、アブラハムは出ました。Convicção de fé. 信仰の確信を持っていたのです。Essa é a segunda condição para nós nos aproximarmos de Deus. それを通して私たちは神様に近寄りましょう。Terceira condição. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência.
Terceira condição, consciência purificada. 体が清い水で洗れと書いています。Eu creio que Deus usa a nossa consciência para nos fazer sentir tristeza pelas coisas erradas que nós fazemos. ここでは体って書いていますけど、ポルトガル語では意識という書いているのです。私たちが神様の前に入るためには清い意識を持たなければいけません。E creio que essa tristeza tem o propósito de nos fazer arrepender-nos dos nossos erros. もし私たちが罪を犯すならば、私たちは悲しくなります。そしてその悲しみが私たちを、罪を告白するようにと導いてくださいます。Esse arrependimento deve nos levar à confissão, ao pedido de perdão e, como consequência, à purificação. 告白する前に悔い改め、その悔い改めが私たち神様に、罪の許しを求め、もし誰かに罪を犯したならば、その人たちの関係を、新たにすることを求めるのです。O problema é que depois, mesmo depois de ter dado esses passos, ainda continuamos com um sentimento de culpa. で、それをしてからも私たちはまだ、私たちは罪を犯したなという考えているかもしれません。A consciência fica ali acendendo a luzinha, né? Mostrando aquele sentimento, aquela tristeza, como se nada tivesse sido resolvido. で、私たちの意識は、それが、私は悪いことしたといつもそういう思いを持ち、また、悲しみを持つことがあるのは意識の働きではないのでしょうか。Quando isso acontece, é porque existem várias razões, várias situações, vários problemas que não estão bem resolvidos dentro de nós, e eu nem vou entrar aqui nos detalhes porque o tempo não permite que a gente faça isso, mas alguma coisa ainda não foi resolvida lá dentro, então a consciência, a mente fica lembrando ou tendo o sentimento da culpa. で、時間がないのですけど、そういうことがあるならば、何かがそれを完全に解決していないのです。Mas o que a palavra de Deus nos ensina é de que não importa o erro que cometemos, Deus é capaz de nos purificar de todo o pecado e toda injustiça. 聖書は私たちがどういう感じをしていても、もしどんなひどい罪を犯しても告白するならば、神様は私たちを許してください、私たちを清めてくださるという約束がある聖書に書いています。Provavelmente uma das questões, ou um dos problemas que dificultam ter a nossa mente purificada é a mentira na qual nós acreditamos de que temos que pagar pelos erros que cometemos. 一つの私たちが意識を清められない理由は、私たちのがある嘘を信じているのです。私たちが何か悪いことをする、罪を犯したら、悪いことをしたならば、その悪いことに、罰を私たちは与えなければならないということを信じているのです。Nossos pecados, o que a palavra de Deus ensina é que nossos pecados são perdoados através de Jesus Cristo, do seu sacrifício. 私たちの罪は、イエス様によって、イエス様の、血潮によって許されるのです。Tendo se arrependido, confessado, pedido perdão a Deus, estamos purificados. 悔い改め、またその罪を神様に告白したならば、私たちは本当に完全に許されているのです。Você crê nisso? あなたはそう信じますか？ Amém? Consciência purificada pelo sangue de Jesus. 神様の血によって、清い水で私たちの意識が現れるのです。
A quarta condição, então, lendo novamente o versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. A quarta condição é tendo o corpo santificado. すいません。今度は体なのです。さっきは真心が現れて、今度は体が清い水で現れることなのです。Nosso corpo é santo. Amém? 私たちの体は聖なるものなのです。Somos um ser íntegro, integral. 私たちは、一つのものなのです。Não apenas a nossa mente, não apenas o nosso espírito ou alma, mas o nosso corpo é santo e consagrado ao Senhor. ただ、心が清められた。それか、ただ、心が清められたなのではなく、全部清められるのです。体も清められているのです。Deus não está interessado apenas em nosso espírito, Ele está interessado também em nosso corpo. 神様は私たちの魂だけを見ているのではなく、私たちの心も、見て清めたいのです。Isso tem a ver com a integridade de caráter. それは私たちの、心のことも言うのです。Isso tem a ver com a santidade. それは、como que fala santidade? 清めに関わるのです。Não tive a oportunidade de estar aqui no domingo passado, mas li o resumo da mensagem de domingo passado e vi que o pastor Eduardo pregou sobre a história da nossa igreja, né, da Holiness no Brasil e toda a sua origem. 私は先週、ここに参加することができませんでしたけど、先週の日曜日、ゴヤ先生がどういうふうに、ホーリネスの歴史を話したことを知っています。Nossa igreja tem sua origem no movimento de santidade que começou lá nos Estados Unidos. 私たちの教会は、アメリカでの清めの働きによって生まれたのです。E santidade tem a ver com isso. Todo o nosso ser consagrado ao Senhor, para obedecer ao Senhor, para fazer aquilo que é a vontade do Senhor. 清めは私たちの全体が神様に従い、神様のために働くことが清めなのです。Na experiência que nós citamos a respeito de Isaías, quando ele foi à presença de Deus, no capítulo 6, イザヤのことを私たちは話しました。6章、イザヤの6章を見たとき、そういう経験がありました。Diz que quando ele reconhece que é um homem de lábios impuros e que está no meio de um povo impuro, イザヤは、私の口は口下手です。また、私の住んでいる人たちも口下手ですということを言いました。Não é a sua mente, não é o seu espírito que é tocado, mas é o seu corpo. A sua boca é tocada com a brasa que é tirada do altar. で、天使は、炎も自分の魂を、打つのではなく、自分の心を打つのではなく、イザヤの口を、打ったのです。Quando nós nos batizamos, quando passamos pela água do batismo, eu creio que de alguma forma estamos dizendo, meu corpo não é para eu fazer o que eu quiser com ele, mas meu corpo está consagrado a Deus para ser santo. 洗礼式にみんな伺ったと思いますけど、洗礼式では私たちはそういうことを言うので、同じように言うのです。私の心は、体は私がやりたいことをやって、もうそういうのではなく、私の心は今から神様に委ねます。神様に従いますと言っているのです。Quando eu faço isso, eu estou dizendo,
meu corpo não me pertence mais, ele agora pertence a Deus. そういう時に私たちの決心は、もうこの体は私のものではなく、神様のものなのですと告白しています。Portanto, temos toda a liberdade e confiança, e como diz o texto, intrepidez, ousadia para nos aproximarmos de Deus. ですから私たちは、力いっぱいまた、信頼して神様の前に立つことができるのです。Essa confiança, essa liberdade, essa ousadia tem como base o sacrifício de Jesus lá na cruz. 私たちは、神様に自由に近寄ることができます。それはどうしてかというと、神様のイエス様の父親がその戸を開けてくださったからです。Essa é a parte de Deus, o sacrifício de Jesus. イエス様が私たちのために死なれたことは、神様の方面です。E a nossa parte é ter um coração sincero, uma fé inabalável, uma consciência purificada e uma vida íntegra. 私たちの、方面では、良心を持つこと、また、信仰の確信を持つこと、真心が清められること、体が清められること。Então, com essas condições, aproximemo-nos de Deus. こういうものを持って私たちから神様の方に近寄りましょう。Vamos orar? 祈りましょう。Louvamos o Teu nome, Pai. Porque o Senhor, através de Jesus, abriu o caminho à Tua presença. Hoje temos acesso livre ao Senhor. Mas acho que às vezes nos esquecemos que para esse caminho ser acessado, para estarmos na Tua presença, nós precisamos cumprir com algumas condições. Ajuda-nos a saber que existe também a nossa parte nisso. Que o Senhor não quer que simplesmente vejamos a porta aberta, mas o Senhor também quer que tenhamos a iniciativa, tenhamos a nossa participação, cooperação com o Senhor nessa aproximação. Então ajuda-nos a confiar e ter ousadia e desfrutar a liberdade da porta aberta. Mas também ajuda-nos a agir segundo aquilo que nos compete. Ajuda-nos a ter a consciência clara de que precisamos também ser sinceros no desejo de estarmos próximos ao Senhor. Ajuda-nos a depositar toda a nossa confiança, toda a fé, e que essa fé produza em nós a convicção para agirmos. Ajuda-nos a crer de todo o coração no poder purificador do sangue de Jesus, que nos limpa e retira de nós todo o sentimento de culpa. E ajuda-nos também a ter a prática coerente com essas verdades, as quais cremos, as quais absorvemos e fazemos uso delas para estarmos na Tua presença. E assim, ajuda-nos a viver, não apenas entrar de vez em quando na Tua presença, mas ajuda-nos a viver cada dia com o Senhor na Tua presença. Queremos isso, Pai. O Senhor quer também, eu creio nisso, então ajuda-nos. Nos entregamos, sabemos que nós não podemos fazer isso por nós mesmos, precisamos da ajuda do Senhor, precisamos da ação do Teu Espírito em nós. Então, nos entregamos à ação do Teu Espírito para que tudo isso aconteça. E assim, viver com o Senhor, viver em Tua presença junto com os nossos amados irmãos. É isso que pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.